Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre os direitos daquele genitor que não possui a guarda, aquele que não é o guardião. Quais são os direitos dele e quais são os deveres e o que ele deve fazer caso esses direitos não sejam respeitados. Sempre surgem muitas dúvidas em relação aos direitos, que o genitor que não possui a guarda ele detém e quais também as obrigações que ele detém com o filho, mesmo não tendo a guarda. De certa forma, todos os direitos que ele possui são os mesmos do outro genitor, ou seja, existe uma igualdade em relação a isso, não há diferenciação nesse sentido. O que às vezes existe uma diferenciação é que aquele que possui a guarda, ele vai ter também algumas obrigações a mais, não direitos a mais, e sim obrigações a mais, porque a guarda foi conferida a ele. É claro que isso não inibe o outro genitor que não possui a guarda das responsabilidades também, ele também vai ter certas responsabilidades em relação a essa criança. Então, os direitos desse genitor são iguais aos outros. Esse genitor ele vai ter o direito de ter o convívio com esse filho. Ele vai poder visitar esse filho conforme o acordo que foi estipulado ali, se é em finais de semanas alternados, feriados alternados, ou se possui uma guarda compartilhada, ele vai ter o direito sempre a fazer essa visitação. Existem algumas exceções a essa regra, no caso do genitor ter algum problema, fazer o uso de alguma substância tóxica ou ser um problema que ele cause algum risco para essa criança, então ele vai ser compelido, ele vai ser impedido de visitar essa criança por um determinado tempo, porque esse é um direito dele e assim que resolver esse problema que impede ele de visitar a criança, ele vai ter o direito sim de ter esse convívio, Então ele pode visitar, o outro genitor não pode impedir ele de fazer essa visitação, ele tem o direito resguardado ali de fazer essa visitação. Muitas vezes ocorre do próprio filho, da própria criança não querer ver o pai, seja por questões familiares, muito por conta da separação que às vezes foi muito litigiosa, teve muitos problemas ali e a criança acabou ficando no meio, e ficou com uma certa raiva às vezes do outro genitor, por conta de alguma ou outra situação que aconteceu. E isso é encargo de ambos os genitores fazer com que o filho entenda a situação, de que a separação ela deve ser um problema apenas dos genitores, não deve impactar de forma alguma na criança. Então ambos os genitores devem fazer todo um trabalho, todo um procedimento para que essa criança entenda essa situação e que ela passe a conviver de forma saudável com esse outro genitor, porque isso é muito importante para a educação da criança e para que a criança consiga crescer de forma saudável, que ela tenha esse convívio com ambos os genitores. Então esse é um dever de ambos os genitores, fazer com que eles tenham esse convívio, sempre tenha esse convívio com a criança, mesmo que a criança não queira, é dever sim do outro genitor aconselhar e criar essa expectativa, criar esse consentimento da criança para que ela possa ter esse convívio de ambos os genitores. O genitor ele sempre vai ter o direito de acompanhar a educação dessa criança, acompanhar como ele anda na escola, ir a reuniões escolares, ver como que estão as notas, aconselhar, ajudar nas tarefas e tudo mais. Ele sempre vai ter esse direito, e na verdade não é nem só um direito, é uma obrigação dele, Como genitor é uma obrigação dele fazer com que o filho esteja sempre bem, Então ele precisa ter o direito sim de poder acompanhar isso, Ele tem também o direito de acompanhar consultas médicas, a ver como que anda a saúde do filho, ir a consultas médicas, acompanhar a situação médica do filho ali. É total direito do genitor acompanhar essa situação. E o outro genitor ele não pode impedir isso aí. O outro genitor, na verdade ambos os genitores, precisam entender que a separação deles, por mais litigiosa que seja, deve apenas ser um problema deles, e nunca, de forma alguma, sob hipótese alguma, deve envolver a criança, colocar a criança no meio dessa separação, porque a criança ela não pode surtir nenhum efeito, em tese pelo menos, ela não pode ter nenhum efeito em relação a essa separação, Ela deve ter o bom convívio com ambos os genitores, sendo o dever deles que isso ocorra, esse bom convívio com ambos os genitores é um dever de ambos os genitores fazer acontecer com a criança,
Muitas vezes, né, o outro genitor que detém a guarda fica colocando, né, criticando as atitudes do outro genitor, colocando sempre a criança, né, contra esse outro genitor. Isso é um problema muito grave, né, que se chama alienação parental, né, esse Instituto da Alienação Parental, né, que pode até, em alguns casos, ter a guarda invertida, né, da criança ali por conta dessa alienação parental. Nós gravamos um vídeo falando sobre alienação parental já. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que vá lá e assista para entender melhor como funciona esse instituto. E caso o genitor, né, ambos os genitores não estão tendo seus direitos respeitados, né, se ele está tendo o direito dele lesado, ele deve fazer o quê? Ele deve sempre executar aquele acordo que foi feito inicialmente, né, em relação à guarda e à visitação. Ele vai lá e executa para obrigar, para o juiz dar uma ordem, obrigando o genitor a cumprir o que está determinado naquele acordo lá, né? O juiz ele vai advertir o outro genitor de que ele precisa fazer isso. E, em último caso, o juiz pode até mesmo inverter a guarda, né, por conta dessa situação toda que vem ocorrendo. Se você gostou dessa informação e deseja receber mais informações como essa, inscreva-se no nosso canal ou me siga no Instagram, que nós estaremos publicando conteúdo informativo semanalmente, diariamente. A gente publica conteúdo informativo, né, em relação aos seus direitos.